A avó de Sandra, antes de morrer, deixa a neta milionária. A avó de Sandra vai morrer. Sandra receberá a notícia que a sua avó está morrendo e vai dizer para João Pedro: Ó João Pedro, eu vou ter que viajar para... João Pedro pergunta: Viajar para onde, Sandra? Você tá tão nervosa? Você não pode ficar nervosa desse jeito. Sandra diz: Desculpa, João Pedro, mas eu vou ter que viajar. Eu vou ter que viajar para o México. João Pedro diz: Para o México, Sandra? Você tá maluca? Por que você vai viajar para o México? Sandra diz: Porque a minha avó ela tá morrendo e ela quer falar comigo. A minha avó, a mãe do meu pai. Por favor, João Pedro, viaja comigo. Eu não tô com condição. Eu preciso se despedir da minha avó. João Pedro diz: É claro, Sandra, que eu viajo com você. Vai ser bom que eu conheça o México, pois eu sou seu marido. Eu viajo sim com você, meu amor. Sandra diz: Muito obrigada, João Pedro. Muito obrigada. Eles então viajam para o México e Sandra vai correndo para o hospital aonde está sua avó, Teresa. Teresa diz: Ainda bem que você veio antes de eu morrer, minha neta. Ainda bem que você já está aqui, Sandra. Sandra diz: Vozinha, minha avó, quanto tempo a gente não se vê? Depois que a senhora brigou com o meu pai, a gente não se vê, não se viu mais. Teresa diz: Eu morrerá. Eu vou morrer, Sandra, brigada com seu pai. Mas você vai herdar tudo meu. Sandra diz: O que a senhora está dizendo, vó? Herdar o quê? Teresa diz: Eu ganhei, Sandra, 3 bilhões de reais. Na verdade, de dólares. E esse dinheiro é seu. Nesse momento, ela pega um contrato, documento e diz: Aqui, Sandra, já está assinado tudo aí. Esse dinheiro é seu, minha neta. Você vai herdar tudo de mim. Eu tô morrendo. Sandra chora e diz: Vó, eu queria te contar. Eu tô grávida. Eu tô grávida, dona Terezinha. Não morra antes do seu neto nascer. Teresa diz: Eu... A minha hora chegou, minha neta. E quando a hora chega, a gente morre. Chorando, Sandra diz: Não, vó, não. Ela sofre muito. Ela sai do quarto. João Pedro abraça ela ao perceber que Sandra está chorando desesperada. João Pedro limpa as lágrimas de Sandra e pergunta: Sandra, o que aconteceu? Por que você está chorando assim, meu amor? Aconteceu o pior? Sandra balança a cabeça dizendo que sim e diz: João Pedro, a minha avó Teresa, a minha avó Terezinha morreu, João Pedro. João Pedro fica abalado e abraça ela. Eles, depois do enterro, voltam para Ilhéus, para a Bahia.
E Sandra conta para Egídio. Ela diz: pai, eu tenho que te contar uma coisa. Egídio diz: você viajou para o México, foi atrás da sua avó e nem me disse nada. Não é, Sandra? O que você foi fazer atrás daquela inútil da sua avó? Sandra diz: cala a boca! Cala a boca quando o senhor fala de uma pessoa que morreu. Nesse momento, Egídio fica chocado e pergunta: o quê? Você está dizendo que a minha mãe morreu? Você está falando que a minha mãe, a dona Terezinha, faleceu? Sandra, você está entendendo o que você está falando? Sandra diz: foi exatamente o que eu vim falar, pai. Mas o senhor não deixou falar nada, não é, Egídio? A sua mãe, a Terezinha, morreu. Egídio fica completamente abalado e diz: a minha mãe não se despediu de mim. Ela não quis se despedir de mim antes de morrer. Ela não quis saber de mim. Sandra diz: me poupe, né, pai? Até parece que o senhor se importa. Ah, para de teatro. Você nunca se importou com ela. Egídio diz: eu me importo sim com ela, Sandra. Eu me importo mais com ela do que com você. Se é o que você quer saber. Ela é minha mãe. Era minha mãe. Peraí, Sandra. A minha mãe... Um amigo meu disse que ela ganhou uma boa quantia de dinheiro. Sandra diz: essa quantia de dinheiro, quem gozou foi eu. Quem herdou, quis dizer. A minha avó passou para mim, antes de morrer. Egídio diz: você vai dividir esse dinheiro comigo, né? Sandra diz: nem a pau. Agora o senhor quer o dinheiro da falecida? Do nome que o senhor falou? Não, pai. Sinto muito, mas esse dinheiro é só meu.